Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de volta o Fogo e Fúria para mais uma semana de podcast com o correspondente do público nos Estados Unidos, Pedro Correiro. Viva, Pedro. Viva, Ruben. Eu sou o Ruben Martins e a partir de Lisboa vamos olhar para a América. O Pedro sim está nos Estados Unidos. Pedro, isto foi uma semana também muito intensa, como tem sido todas elas. Já é redundante dizer e falar em semanas intensas, mas esta foi uma semana em que Donald Trump fez a primeira viagem de Estado deste segundo mandato e escolheu uma geografia muito particular. Falamos do Médio Oriente, passou ao lado dos aliados históricos, visita a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos. E a palavra-chave aqui é negócios. São muitos os negócios que estão na mala do presidente norte-americano e, como não pode deixar de ser com Donald Trump, há muita polémica à mistura. Pedro, aqui a questão é, como sabemos, o Donald Trump está a abrir as portas a este dinheiro árabe. No meio disto há notícias sobre um presente milionário do Qatar ao presidente dos Estados Unidos. Que presente é que foi esse, Pedro Guerreiro? Olha, no sapatinho de Donald Trump está um Boeing 747 de luxo, descrito na imprensa como um palácio nos céus. Ainda há quem dê bons presentes, já viste? Exatamente. Começa a preparar a tua lista para o Natal, para a malta fazer uma vaquinha e comprar-te um avião de luxo. É isso, então, tem de meter os príncipes da Arábia Saudita na lista também. É verdade, não sei que amigos tens na Arábia Saudita, mas tens de tratar disso. Mas de facto Donald Trump tem muitos amigos e bem ricos no Médio Oriente. Aqui o que está em causa é um Boeing 747 presidencial de luxo que é oferecido pelo Emirado do Qatar. O Qatar, que já tem uma ligação de longe financeira ao universo empresarial da família Trump e que, tal como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, estão neste momento a entrar ainda mais na economia norte-americana. Durante esta viagem houve o anúncio de grandes investimentos, a começar incontornavelmente pela defesa. Há um contrato multimilionário na ordem dos cerca de 200 mil milhões de dólares entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, ou seja, a Arábia Saudita compra equipamento militar aos Estados Unidos. Estará em cima da mesa também um outro negócio militar que é mais ou menos metade desse valor entre o Qatar e os Estados Unidos. Ou seja, neste momento Donald Trump é um vendedor porta a porta que anda pelo Médio Oriente a vender, a promover a indústria de defesa norte-americana, mas também o setor tecnológico. Há investimentos muito importantes na área da inteligência artificial, por exemplo. Também da criptofinança, que certamente por coincidência vão beneficiar aliados e familiares de Donald Trump. E para o Médio Oriente não há tarifas, não é, Pedro Correiro? Ainda há. Só que isso também é um aspecto problemático. Tu tens aqueles países a negociar agora nesta fase um relaxamento ou uma remoção total das tarifas e tens Donald Trump lá a impor condições nessa negociação, nomeadamente haver investimento árabe nos Estados Unidos e num conjunto muito peculiar de empresas, e é nesse contexto também que surge este avião de luxo para Donald Trump. E se não há almoços grátis, o que a oposição democrata e até mesmo vários republicanos e até mesmo pessoas na extrema-direita norte-americana, como Laura Loomer ou como o comentador Ben Shapiro, a criticar esta abertura de Donald Trump muito explícita a receber este presente, porque de facto não há almoços grátis. Isto vem com água no bico e haverá mais cedo ou mais tarde um favor a ser cobrado por parte do Qatar. Trump não tem este discernimento, acha que está tudo bem. Ele diz que, e passo a citar, que seria estúpido não aceitar este presente, que isto na verdade é um bom negócio para o contribuinte norte-americano, porque o avião presidencial atual, o Air Force One,
que também é um Boeing 747, tem 40 anos, está muito datado, precisa de ser... Mas corrige-me se estiver enganado. No final da presidência de Donald Trump, o avião fica para o gabinete de Donald Trump. Não fica na Casa Branca. Para a biblioteca presidencial de Donald Trump, que é, enfim, é ali uma zona cinzenta, e ele garante, mas isto é a palavra de Donald Trump, que não vai utilizar o avião depois de sair da Casa Branca. Bom, resta em primeiro lugar saber quando é que isso vai acontecer, quando é que Donald Trump vai sair da Casa Branca e depois de facto vai cumprir essa promessa ou não, porque também me parece estranho que, admitindo que Donald Trump sai daqui a 4 anos, que esteja a ser oferecido um avião de luxo de 400 milhões de dólares para ser utilizado apenas 4 anos. E ao mesmo tempo, isto não é um bom negócio para o contribuinte norte-americano, porque na verdade já foi encomendado um novo avião à Boeing. A entrega desse avião está de facto atrasada, devia ter sido entregue em 2024 e ainda estará a ser construído, mas a empreitada já foi adjudicada, o dinheiro já está a ser pago, portanto não há aqui nenhuma poupança para o contribuinte. Há uma prenda para Donald Trump. Portanto, isso é muito problemático. Ao mesmo tempo que Donald Trump recebe este palácio nos céus do Qatar, nos Estados Unidos, os norte-americanos têm tido bastantes problemas a andar de avião. O que é que está a passar ao certo com o espaço aéreo norte-americano? Bom, para começar, os norte-americanos não andam certamente de aviões de luxo de 400 milhões de dólares. Enfim, talvez alguns. Talvez Elon Musk, talvez algumas estrelas da NBA e de Hollywood. Mas, enfim, tem havido muitos problemas nos aeroportos norte-americanos e, sobretudo, na navegação aérea, no controle do tráfego aéreo, que têm provocado muitos atrasos e algumas falhas de segurança muito graves. Um dos aeroportos mais atingidos tem sido o aeroporto de Newark, em Nova Jersey, que serve Nova York e que é também a principal porta de entrada, até para nós portugueses nos Estados Unidos. Exatamente, os voos da TAP são para lá, por exemplo, não é? Exatamente. E de outras companhias aéreas. Também tem algumas ligações a JFK, a Boston, a cada vez mais cidades americanas. A TAP penso que até nos próximos tempos vai expandir para Los Angeles e já voa para São Francisco. Mas na verdade Newark é mesmo o grande hub de imensas companhias que voam, que cruzam o Atlântico. E Newark, neste momento, isto é uma notícia que está confirmadíssima, foi a própria Agência Federal de Aviação que admitiu isto. Na noite de segunda-feira, este gigantesco aeroporto tinha apenas 3 controladores aéreos a trabalhar, quando o número ideal estabelecido para Newark é de 14 controladores aéreos. Imagina o malabarismo que aqueles 3 funcionários tiveram de fazer para levantar e aterrar aqueles aviões todos, obviamente com consequências em atrasos e, sobretudo, um risco enorme para a segurança de milhares e milhares de passageiros. Esta falta de controladores aéreos tem produzido esses atrasos. A juntar-se a isto tudo, tem havido muitas falhas técnicas. A 28 de abril houve um apagão de 30 segundos no controle aéreo. Parece uma coisa pouca, mas é gravíssimo, é super arriscado. Foi um incidente tão grave que o New York Times conta que até alguns dos controladores aéreos, entretanto, entraram de baixa porque estão traumatizados com aquela experiência. Foram 30 segundos 30 segundos de pânico, não é? Eu imagino como é que terão sido esses segundos vividos por quem controla o tráfego aéreo. E até mesmo pelos pilotos também. Não, deve ter sido uma loucura. E apesar disto tudo, tens o secretário dos Transportes, Sean Duffy, que é um senhor que no currículo tem passagens por reality shows e pela Fox News. São essas as qualificações do senhor. Ele diz que está tudo ok, que é perfeitamente seguro passar por Newark. Mas a verdade é que o próprio admitiu na segunda-feira, numa entrevista a um podcaster conservador, que ele trocou de bilhete à mulher porque ela estava em viagem e iria passar por Newark. Ele lá conseguiu desviar a senhora para o aeroporto de LaGuardia, que é outro aeroporto da zona de Nova York. Portanto, claramente, as pessoas bem informadas reconhecem que neste momento há um risco associado ao aeroporto de Newark.
E, aliás, tem havido... Eu posso-te contar que estou-me a lembrar de um caso muito específico de uma amiga minha que esteve a trabalhar na Colômbia e iria regressar agora aqui para o noroeste dos Estados Unidos, e ela pediu à empresa para ver se conseguiu mudar o bilhete para não passar por Newark. Há várias companhias aéreas que estão a permitir isso até sem custo, portanto as próprias companhias aéreas compreendem que a coisa está complicada em Newark, e esta é a situação de um dos maiores aeroportos norte-americanos. Então, mas Pedro, para sermos mais concretos, o que é que se passa então com a navegação aérea nos Estados Unidos para isto ter falhado como está a falhar neste momento? Para sermos muito honestos, isto não foi um problema causado por Donald Trump ou por Elon Musk. Isto é um problema, na verdade, tem décadas. Há um déficit crónico de controladores aéreos nos Estados Unidos. Estão a entrar menos na carreira do que os que estão a sair. É um problema que pode ser datado talvez ao tempo de Ronald Reagan, nos anos 80, quando foram despedidos mais de 10 mil controladores aéreos para acabar ali com uma greve que estava a decorrer. E desde então tem havido este déficit crónico. A formação é muito longa, muito complexa. Há apenas uma única academia nos Estados Unidos, que fica no Oklahoma, que certifica os controladores aéreos. É uma carreira, neste momento, muito pouco atrativa, porque, como tu sabes, é uma carreira de muito stress, horários por turnos que são muito longos e, obviamente, apanham a noite, apanham o Natal, apanham todos esses dias em que não queremos trabalhar. E o salário não é assim tão bom, sobretudo tendo em conta o custo de vida muito elevado nos Estados Unidos. Agora, se este problema é muito antigo, e a culpa é de republicanos e de democratas, que não fizeram o suficiente para o resolver ao longo de praticamente 40 anos, é claro que agora estas iniciativas para reduzir o número de funcionários públicos, porque os controladores aéreos nos Estados Unidos também são funcionários públicos, estão a agravar o problema, não só de despedimentos, porque houve pessoas na Agência Federal de Aviação que foram efetivamente despedidas. Houve também aquele programa de rescisões amigáveis que levou muita gente a sair voluntariamente da carreira. E depois tens todo um discurso anti-funcionário público que obviamente leva muita gente a ponderar mudar de vida ou a não entrar em nenhuma carreira pública, incluindo o controle aéreo. Uma situação muito complexa. E neste Fogo e Fúria continuamos também com outro tipo de problemas para quem viaja para os Estados Unidos, seja por via aérea ou também via terrestre, através das fronteiras terrestres, com sucessivas notícias no que toca a detenções e interrogatórios não propriamente muito amigáveis. Embora, Pedro, haja algumas novidades positivas nos últimos dias. Sim, olha, pela positiva há a notícia da libertação de Rumeysa Öztürk, que era uma estudante de doutoramento turca na Universidade de Tufts, em Boston, que foi detida apenas por ter coautorado um editorial a pedir um boicote da sua universidade, um boicote financeiro da sua universidade a empresas e entidades israelitas, no âmbito do conflito de Gaza, e ela foi detida por isso, enfrenta um processo de deportação. Mas a boa notícia é que ela foi libertada por ordem de um tribunal federal. Também temos a libertação de Badar Khan Suri, que era um académico também estrangeiro que estava nos Estados Unidos, que foi preso nem sequer pela própria atividade ou pelo o próprio ativismo deste professor, mas pelo facto de ser casado com alguém que é muito ativo na causa palestiniana e que tem ligações à resistência palestiniana. Também foi libertado o português Rui Murras, num processo completamente diferente, ainda assim muito preocupante, porque ele era um residente legal nos Estados Unidos desde os 2 anos de idade, e agora, com 30 e tal anos, tinha sido detido por causa de uma acusação antiga que, à partida, estaria completamente arquivada. Também foi libertado Fabian Schmidt, também um imigrante alemão perfeitamente legal, na mesma situação. Ou seja, tem havido, não só por parte dos tribunais federais, que estão a concluir que o ICE e o governo norte-americano estão a extravasar aquilo que é a normalidade, competências e entrar em campos completamente ilegais, como o próprio ICE estará a dado momento a concluir que não vale a pena mantermos esta e esta pessoa detida, o que é sobretudo verdade no caso destes imigrantes legais europeus
que no passado tiveram problemas menores de pequenos delitos com a lei. Pronto, há isso. Agora, continua a haver uma grande preocupação e um grande receio da parte de muitos estrangeiros nos Estados Unidos. Foi notícia pela negativa, por exemplo, a detenção momentânea do mayor de Newark, o Ras Baraka, um democrata, que tentou visitar um centro de detenção do ICE em Newark, foi barrado, foi acusado de entrada ilegal numa propriedade pública, apesar de ele próprio ser um agente público. Houve também a breve detenção de um comentador muito influente de esquerda, o Hassan Piker, que no regresso de umas férias no exterior foi temporariamente detido, foi interrogado, perguntaram-lhe sobre as suas opiniões sobre Donald Trump, as suas opiniões sobre a guerra em Gaza, e ele fez algo que os advogados não recomendam. O que os advogados dizem é que nesta situação devemos ficar calados. É um pouco como vemos nas séries em que um suspeito está a ser detido e lhe dizem que tem o direito de permanecer calado, de pedir um advogado, etc. e tal. O Hassan Piker fez o contrário. Ele quis ver até onde aquilo ia. Claro. Quis ver até onde aquilo ia. E, de facto, houve um questionário ideológico, não tem nada a ver com crime, tem a ver com as opiniões de um cidadão norte-americano. O Hassan Piker é um americano de gema. Portanto, isto mostra que o sistema policial da imigração está a ser utilizado quase como uma polícia triagem política. Ideológica, obviamente, como sistema de triagem ideológica. Para punir, ou pelo menos para assustar pessoas que têm opiniões que podem não ser do agrado da atual administração Trump. E a administração Trump, por seu turno, está a ver se livra do habeas corpus, que é aquela figura jurídica que permite aos advogados contestar a detenção de uma pessoa, e que foi o que permitiu a libertação de Ramezi Öztürk, de Badar Khan Suri e de tantos outros imigrantes e estudantes que têm sido detidos. E a administração Trump está a ver se livra disso. E se chegamos a esse ponto, de facto, casos como que aconteceram agora a Hassan Piker podem se tornar regra, e inimigos políticos ou pessoas incómodas, ou jornalistas, ou estudantes, podem de facto começar a ser presos sem possibilidade de recurso na justiça. São tempos novos estes nos Estados Unidos. Pedro Guerreiro, um abraço e até para a semana. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.